paz do Senhor, família de paz. Vamos começar o nosso Runnercast, episódio 03. E o tema de hoje é um tema muito legal. A gente vai falar sobre identidade. E aí eu já vou começar a fazer uma perguntinha para você que está assistindo aí a gente, se você saberia definir qual a sua identidade. As pessoas que te rodeiam concordam com essa definição que você vai dar? Quem é que pode definir a minha identidade, a tua identidade? E será que eu posso mudar a minha identidade em algum momento da minha vida? Então, se você ficou curioso para saber essas respostas e muito mais coisa que vai ser discutida aqui, eu te convido a ficar conosco em todo esse podcast. E para bater esse papo legal, é óbvio que eu não vou estar sozinho, eu vou estar com uma galera massa aqui. Eu já quero chamar aqui o meu grande amigo, Diogo Rabelo, líder do Ministério Runner na nossa igreja. E aí, Diogão? Brunão, Pai O do que Senhor, que espera família de para hoje, paz. cara? Cara, esse tema aí é bem top, né? E eu já vou começar com um aqui. Tua identidade aí, afinal de contas, é terrena ou é celestial? Meu Deus. Essa A tua gente, é nossa, né? a gente é membro da onde? Da onde? Exatamente. Vamos responder isso já já, né, Diogão? Vamos lá. Quem vai estar com a gente também é ele que é coordenador do setor de missões da nossa igreja, Secretaria de Missões da nossa igreja, nosso amigo aqui, Paulo. E aí, Paulo, o que você espera para hoje com esse tema? Cara, é um tema que particularmente eu gosto muito, né? E para começar, eu queria deixar até uma pergunta, né? Será que entender a minha identidade ajuda a definir, a entender o meu propósito? Eita. Olha. Ei, se eu fosse você que tá assistindo aí, eu agora fixava de vez amigo. para escutar esse podcast. Viu? Porque vai ser top. E a gente também vai ter... Eu tô com dificuldade, viu, gente, de apresentar esse próximo aqui. Porque ele é do Runner, ele é do Upper, Da ele é do som, multimídia. da multimídia, ele dá tudo. oferta também do É o mundo ofertório. todo. Reza a lenda aí que ele levou a sério, ao pé da letra, a questão de se desgastar pela obra. Se desgastou tanto que ele ficou desse tamanhinho. E aí eu sou baixinho também, mas tô falando isso que é meu grande amigo aqui, Guinho. E aí, Igor? Rapaz, senhor, rapaz, começou com o pé direito aqui pra mim, viu? Mas realmente é um tema muito legal. Eu quero convidar todos vocês a ficarem atentos. E já que todo mundo soltou uma frase aí pra gente começar, eu vou soltar uma também. Olha aí. A minha identidade, quela é mutável? Ou será que uma vez com a identidade eu vou ficar pra sempre com ela? Meu Deus. Meu Deus. Boa. Eu quero saber essa resposta. Rapaz, também. Se viu? vocês não falarem aqui, eu vou puxar de Eu vou vocês, querer viu? saber Porque esse negócio aí. não é só o pessoal que tá assistindo que ficou curioso, não. Eu fiquei curioso também, viu? A gente vai ver isso daí. Quem tem? E, gente, eu vou começar logo no modo raiz aqui. A gente já na abertura aqui perguntou se a gente sabe definir qual é a nossa identidade. E eu tava pensando aqui, às vezes a gente se define por profissão. Vou dar meu exemplo, por exemplo. Às vezes, Bruno, é Bruno do SAMU, é Bruno enfermeiro, é Bruno que é esposo de Gabi, é Bruno lá da Depaz, Zona Sul, é Bruno lá do Runner. Cara, são formas de se identificar. Mas aí já colocando aqui na mesa pra vocês, qual a nossa verdadeira identidade? Será que essas classificações, elas de fato nos identificam? Deveriam nos identificar de fato? Quem aqui já quer começar? Cara, eu vou dar só uma observação. Quando eu pego o meu documento, né? Eu pego ali meu documento, ele me identifica. Ele tem a minha foto, traços pessoais meus, tem meu nome e os meus dados. Então, ele me identifica. Então, se eu estou indo para uma outra esfera de identidade, não uma identidade de documento, as ações que eu tomo, de certa forma, tem que me identificar. Tem que expressar quem eu sou. Tem que validar, né? Aquilo que a gente diz. Ou validar. Se eu digo que eu sou uma coisa, eu tenho que validar isso, né? E a diferença da identidade terrena para a identidade celestial é que nós temos que validar ela todos os dias, né? E assim, eu tô perguntando porque quando a gente fala sobre profissão, não sei se necessariamente eu vou ficar nessa profissão o resto da minha vida. Imagina, eu tô pensando isso aqui agora. Tipo, Bruno do SAMU. Mas quem me garante que eu vou ficar no SAMU por muito tempo? Será que eu vou ser conhecido como Bruno do SAMU? Será que eu não tenho algo mais sólido que me identifique? Sabe? O que você acha, Paulo, disso aí? Antes de entrar nessa resposta, eu gostaria só de ressaltar, tipo, assim, como eu amo essa temática. Eu acredito que existem dois grandes temas muito importantes para o cristão, até mesmo crucial, que seria esse que está sendo tratado, identidade e propósito. Isso aí
é muito necessário que a igreja se preocupe em estar ensinando isso, que isso muitas das vezes vai prevenir certas crises, principalmente na fase da adolescência, crises essas existenciais e muitas das vezes filosóficas, como por que eu estou aqui, por que eu nasci, o que eu estou fazendo. Então, são dois temas importantíssimos e nós temos que começar a partir disso de identidade, né? Então, já fiquei muito feliz somente de estar começando a abordar sobre esse tema. E como já começou a dizer sobre o que nos identifica, então trazendo, né, para a nossa realidade, meio cristão, a nossa identidade ela sempre vai ser de filho de Deus. Isso vai estar acima de todas as outras coisas que nos identificam, tá acima na nossa profissão, do nosso propósito, do nosso chamado, do nosso ministério. A minha identidade de filho de Deus está acima de todas Tem essas. isso como base, né, Paulo? Sim, claro. E quando eu falo que eu assumo a identidade de filho de Deus, automaticamente, se eu sou filho de Deus, Deus é o meu pai. E é da onde que a gente pode partir até mesmo essa conversa sobre a identidade. Por quê? Para mim entender minha identidade, eu tenho que entender, então, a paternidade de Deus. Que Deus, ele é o meu pai. E aí que entra algo que é bem interessante, que hoje muitos não conseguem compreender essa realidade. Eu posso dizer por quê. Eu sempre aprendi a chamar Deus de pai desde pequeno. Então, às vezes, nós falamos que Deus é o nosso pai, nós aprendemos isso e falamos no modo automático, sem compreender a dimensão que Da isso boca nos pra traz. fora. Da boca para fora, exato. Porque se eu entendo, eu ando em uma outra realidade, sabe? Quando eu consigo entender essa paternidade de Deus. Ah, legal. E aí você tá falando sobre identidade, queria saber como é que você... Que momento da sua caminhada, assim, porque eu acho que é uma busca de todos nós, né? Assim, em determinados pontos da nossa vida, a gente vai ter, como você até falou já, crises existenciais. Quem nunca? Eu já passei muito por isso. Com Quem eu certeza. sou, qual é o meu propósito, tudo isso aí. Que momento você tá falando aí? Eu percebo que você fala até com... Você diz, poxa, eu gosto muito de falar sobre isso. Dá pra ver até que você tem convicção nisso aí. Em que momento você descobriu sua identidade e teve convicção que realmente era ela? Que momento da sua vida e como foi isso aí? Fala pra Sim. gente. Aí eu posso voltar, né, ao assunto da paternidade, que eu descobri a minha identidade, tive certeza, quando eu tive certeza também da minha paternidade. E aí eu posso pegar de exemplo, né, um versículo, tem vários, mas eu queria pegar esse que é conhecido de todos, que é Mateus 6,10. Né? Jesus, ele vai falar assim, olha, quando vocês forem orar, orem dessa maneira. Ele está ensinando como nós devemos orar, né? Aí ele vai falar assim, Pai. Ponto, a gente pode encerrar o versículo por aqui, porque a gente já pode tirar um estudo só desse início. Pai. Ele está falando que nós devemos chamar Deus de Pai, que Ele é o nosso Pai. Aí entra onde que há um problema, porque as pessoas elas confundem a paternidade de Deus com a paternidade terrena. Elas acham que está no mesmo nível e aí vai ter uma dificuldade de compreender como Deus trabalha, porque Ele está colocando nos nossos padrões. Por mais que você tenha pais, quando eu falo pais, é o pai e a mãe, né, que cuida de você, que te impulsiona, te incentiva, te ama, Deus, ele está sobre tudo isso, ele está num nível muito mais alto. E aqueles que não tiveram, às vezes, um pai presente, ou não tiveram mesmo pai ou a mãe, pais que não incentivaram, que não demonstraram tanto amor, que não impulsionaram, esses têm mais dificuldade ainda de entender a paternidade Ele de pode Deus. associar o pai terreno com o pai celestial, É né? a De achar referência, né, que ele tem. Entendi. Isso é algo muito comum no nosso meio, né? É um termo que a gente chama de antropomorfismo e antropopatia, que é o que significa. Traduza. Eu vou falar. O nível aqui hoje está diferente. Hein, Eu agradeço. Antropopatia, ele significa você atribuir emoções humanas a Deus. E antropomorfismo atribui características humanas a Deus. E a gente faz muito isso, porque a gente compara coisas nossas terrenas com aquilo que é celestial, e é um nível muito alto. Aí, para a gente poder até entender um pouco melhor, daqui acredito que o único pai seria o Bruno, né? Aí Por eu enquanto, posso por pegar... enquanto. Por enquanto. Aí você já tem o seu amor pelos seus filhos, mas você observa a maneira como a sua esposa cuida dos filhos dela. Seus filhos, né? E ali, nós vamos ver na Bíblia que o amor que mais se aproximaria ao amor de Deus, mas mesmo assim está muito distante, seria o amor de mãe. E você vendo como a sua esposa cuida dos filhos, aí vem uma questão. Você acha que ela
ela poderia, de alguma maneira, se esquecer do filho no qual ela tá amamentando ou que ela gerou na barriga, se esquecer. De jeito nenhum. Olha De aí, jeito pode. nenhum. Ela não iria se esquecer. Às vezes, ela poderia, não sei, não se compadecer, mas esquecer nunca. Em Isaías 49:15, aí Deus vai trazer essa questão. Olha, pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama ou não se compadecer do mesmo que ela gerou no seu ventre? Aí ele tá colocando isso para falar assim, ei, isso é praticamente impossível. Aí é uma pergunta, só que ele já vem respondendo. Todavia, né, mesmo que ainda se esqueça. Né? Sim, aí já vem completando. Ainda que o impossível, né, aconteça, que ela se esqueça. Eu jamais me esquecerei de vós. Ele está simplesmente colocando, ó, o seu padrão de paternidade está aqui, o meu está aqui. O meu padrão de cuidado, de importância, de incentivo está aqui. Quando eu entendo que Deus é o meu pai, eu começo a entender tudo aquilo que eu posso, onde eu devo andar. É como se fosse assim, você pode pedir tudo pro seu pai. O seu pai, o pai que você tem hoje, ele pode te dar tudo, porque nosso Deus é dono do ouro e da prata, certo? Só que aí você fala assim, Deus pode me dar tudo. Então por que ele não me deu um carro? Porque Deus, sendo seu pai, ele também te ensina, porque ele sabe que se der, às vezes, naquele momento não vai ser bom para você, ou se ele der determinado presente, aquilo vai subir a sua cabeça e vai te tirar da presença dele. Ele, como pai, em todo momento tá zelando de você. Quando ele te dá presentes e quando ele não te dá, porque ele não tá te dando para te ensinar algo, assim como você Ele faz com conhece a seu necessidade filho. de cada Cara, um, você tá falando isso, eu tô me lembrando agora que, por exemplo, uma coisa que eu cortei com o Arthur, ele é fascinado por carrinhos, né? Os Hot Wheels. E aí a gente teve uma época que toda ida ao supermercado, a gente ia lá e comprava um carrinho. E ele já tava no automático, ir pro supermercado significava comprar um carrinho. Até que eu falei pro Gabi, ó, não dá mais, apesar de ser uma coisa que é assim, é baratinha e tal, mas é o ensinamento que tá por trás. Ele tem que começar a ter A um cultura não. que tá sendo E aí, formada, né, imagina o também. que se passava na cabeça dele no primeiro não que eu dei. Cara, ele começava a chorar e desesperado e tal. Mas não, não e não. Será que eu não podia dar o Hot Wheels pra ele? Não era o caso, mas eu não queria dar exatamente por isso que você tá falando. Porque tinha um princípio a ser ensinado pra ele ali. É bem Exato. isso mesmo. E olha que você vê, isso é terreno, né? Imagina o nível dele. Eu só tava querendo falar, antes que você conclua, é que você tem até um limite que você pode dar pra ele. Que é onde que seu bolso alcança. Nosso Deus é dono do Não ouro e tem da prata. limite, cara. Ele é não tem verdade. limite. Ele só não dá porque você não está pronto pra receber Exato. ou porque você não é pra receber que aquilo vai poder. E de nem alguma adianta forma te você corromper. questionar, porque ele nos Ele conhece já muito mais que nós sabe a mesmos, necessidade cara. de E cada tem um. outra coisa. Se você pegar um pai, você se esforça, trabalha, aí você compra um brinquedo que é muito caro, porque você ama teu filho, quer comprar aquilo ali, se esforça, dá o brinquedo pro teu filho. Quando tu vê que teu filho, ele parou de zelar por aquilo ali, ele tá brincando com aquele brinquedo, desdenhando daquele brinquedo, o que é que o pai faz? Vou tirar. Você não tá sabendo cuidar desse brinquedo que eu lhe dei, você não tá sabendo cuidar desse brinquedo que eu me esforcei para te dar. Aí você tira. Não é porque você é mau, mas porque você precisa que o seu filho aprenda a dar valor às coisas que Isso. Deus, que o seu pai o deu. No caso, Deus o deu. Então, Deus nos dá muita coisa, mas nós precisamos aprender a zelar pelo que Deus nos dá. E a E não valorizar, simplesmente né? tratar como fosse qualquer coisa. Uhum. Perfeito. Então, assim, acho que a gente já começou, acho que tá bem claro já, pessoal, a nossa identidade em primeira instância, e vou dizer logo em última instância, é o quê? Sermos filhos de Deus. Filhos de Deus. Isso. Agora, quando eu falei isso, vocês estavam falando aqui, minha mente é que estava viajando aqui, Guinho, na sua primeira frase lá, quando você falou algo sobre mutável. E aí eu fiquei pensando, poxa, a gente acabou de falar que a nossa natureza, a nossa identidade, aquilo que nos caracteriza de fato e de direitos é sermos filhos de Deus. Essa é a nossa identidade. Aí você falou, será que ela é mutável ou não? Eu fiquei curioso. E eu, E aí eu disse a você que se você falasse, eu ia puxar. E Tô eu puxando agora. lembro não, e eu tô até ansioso pra ouvir ele falando que a voz dele é bonita, né? Aqui, É. rapaz, é um negócio bem. Mas o pessoal tá só querendo que eu fique vermelho aqui, né? Vai lá, Guilherme, fala aí pra gente. Cara, quando eu tava refletindo sobre isso, mutável, minha identidade pode mudar. O que é que vinha na minha cabeça? Quem eu era antes de conhecer a Cristo e quem eu sou hoje. O como as minhas escolhas e as minhas atitudes e a minha forma de falar, de me portar mudou depois que eu tive um verdadeiro encontro com Cristo. Então, cara, quando eu lendo a palavra, eu encontrei um texto que fica em 2 Coríntios 5,17, que diz assim,
É bem conhecido ele, né? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo. E fala tudo, né? Não é só um Não é uma pedaço parte, meu né? É tudo. que ficou novo, é tudo se fez novo. Então, cara, como é que eu posso? Eu era uma pessoa que eu tinha hábitos de ter linguajar pesado, eu tinha hábitos de beber, de hábitos de me drogar, hábitos de viver numa festa. Eu tenho um encontro com Deus. Eu passo a estar em Cristo. Então, a partir desse momento, as minhas atitudes, elas mudam. Se elas mudaram, a minha identidade passou a ser... Na verdade, não é que a minha identidade passou a outra, é que eu reconheço que a minha nova identidade, ela não condiz com as atitudes que eu tinha antes. Então, simplesmente muda. E eu trago o exemplo, né? Saulo, quando teve o encontro com Cristo, Esse exemplo é vira top Paulo. demais. Tipo, Saulo era um perseguidor. O cara matava os cristãos. Aí ele tem um encontro com Cristo. Aí ele passa a se chamar Paulo. E aí ele passa a ser perseguido. Um perseguidor agora é Um perseguido. E não só isso. Se torna um dos maiores apóstolos missionários da história. As cartas de Paulo são belíssimas. Olha a história de Paulo. E se você parar para olhar, cara, ele era Saulo. Ele pegava e matava cristãos. Tinha prazer na desgraça, né, dos então, cristãos. como não ver a identidade como algo mutável? Ela pode mudar. Na verdade, não é que ela muda, mas é que eu reconheço que a minha identidade com Cristo é outra. É filho de Deus. Então, como filho, eu não posso agir de qualquer Na verdade, maneira. já estava lá, né? Então você passou a entender agora a sua verdadeira identidade, né? Exato. Esse ponto que eu gosto bastante, que é que você estava falando por último, né? De reconhecer, de enxergar. Porque aí o Diogo estava completando bem, né? Ela sempre esteve ali. Você que estava vivendo uma identidade errada. Fora do... Né? É até engraçado, é até legal a gente colocar isso Falsa, aqui, porque né? a pessoa ela entra pra igreja, aí fala assim: não, agora você tem uma nova identidade, aí tipo, você tem que mudar tudo assim, do dia pra noite. Na realidade, você vivia uma identidade errada, e agora você. Falsa, né? Falsa, e agora Acreditável. você encontrou a sua identidade verdadeira, e agora existe uma transição para essa identidade verdadeira. processo. Por que que ela já estava lá? Quando nós vamos pegar em Jeremias 1:5, né, que vai dizer, eu te conheço desde a formação dos seus ossos no ventre da tua mãe. Tipo, eu já te conheço, eu já sabia que Tua eu identidade já queria. estava feita, Já né? estava ali, o que era para você fazer, o seu propósito, tudo já estava ali. Só precisava você encontrar, você identificar. Aí sim entra essa mutação, né? Vamos dizer assim, que o cara vai ter esse processo de mudança, porque ele vinha numa identidade antiga e agora ele encontrou a real identidade e essa transformação. E detalhe, ele escolheu isso. Uma decisão, né? É uma Nilson? decisão. Então É. a gente pode dizer o seguinte: quando a gente fala se a identidade é mutável ou não, a resposta eu acho que é sim e não. Depende da como vai ser a interpretação. Sim, no sentido que você escolhe abandonar identidades falsas que te colocaram e você acreditou e viveu sob essa identidade falsa, achando que estava vivendo uma realidade. E não no sentido que a nossa identidade verdadeira só é uma, sempre esteve lá. Exato. Agora, a palavrinha, eu acho que chave aqui para todo mundo é decisão. A gente precisa escolher qual a identidade que a gente precisa, que a gente quer assumir. Será que eu pra nossa vou vida. querer a minha real identidade ou eu vou viver em função de uma identidade falsa, que é aquela que Deus não projetou, né? E você estava falando aqui, eu lembrei de um amigo agora. É porque às vezes a gente coloca exemplos bíblicos, e eu acho que o exemplo de Paulo ele é muito expressivo, assim, muito claro, fica muito Prático, claro né? para todo mundo para entender essa mudança, né? E eu tava lembrando de um amigo, que hoje ele é até presbítero de uma outra igreja, de forma muito resumida. Ele, quando contou o testemunho dele para mim uma vez, para nossa família, eu tive muita dificuldade de acreditar. Muita. Ele anda com os recortes de jornal, onde ele era capa do jornal. E não era por coisa boa, não, viu? É a prova. Meu Ele anda e nessa capa tem até foto dele. Porque senão a gente tinha muito. Até hoje, eu tenho dificuldade. Eu só acredito, porque de fato, eu sei que ele é um cara que ele não vai brincar com isso, ele não mente. E outra, ele tem provas cabais ali, que era ele. Mas é um outro ser humano. É um outro ser humano. E aí, ele mudou a identidade? Não. Ele só rasgou
uma identidade falsa que ele passou anos da vida dele andando com a identidade falsa que o mundo impôs pra ele, ele acreditou, e ele passou a assumir a identidade Ele tava dele. fora do e ele caminho e uma, achou o caminho, né, cara, Bruno? uma bênção, cara. E o engraçado é que ele hoje é uma bênção naquilo que ele era, vou dizer assim, maldição. Assim como Paulo também, naquilo que Paulo perseguia, ele virou o quê? Uma grande bênção. Talvez o maior missionário, excluindo-se Jesus, tenha sido ele na terra aqui. E é legal você mencionar a questão que existe um processo nisso. Não é do dia para a noite. Certo. O próprio Paulo, que teve um processo, vamos dizer assim, rápido, mas não foi um processo simples. Cara, Paulo ficou cego. Paulo sofreu por muito tempo, por um tempo, até reconhecer aquilo. Paulo não simplesmente chegou assim, dormiu de um jeito e acordou do outro. É um processo, assim como o seu amigo que você usou o exemplo, ele passou por um processo. A questão é que nós temos que escolher e entender que o processo é necessário para que eu me alinhe na identidade que Deus já tinha para mim. E eu vou até pegar esse gancho, seu, Edinho, porque essa questão que fala de processo, eu acho que é uma coisa que às vezes buga a cabeça da gente mesmo. Dá uma pilhada na cabeça também. E aí eu já queria aproveitar você, Diogo, como um líder de adolescentes. Eu acredito que muitos têm meio que essa crise um pouco assim. Porque a gente falou aqui de nova criatura, de assumir a verdadeira identidade, de viver esse processo. Mas se eu acredito que eu sou nova criatura, que eu nasci de novo, mas eu volto e meio ainda tenho comportamentos que não são coerentes com a minha identidade que eu assumi agora, a minha identidade verdadeira. Mas elas são mais coerentes com a minha identidade passada, aquela falsa que eu acreditei por muitos anos que era a minha identidade de fato. E aí? Será que eu assumi minha identidade verdadeira? Qual o conselho? Como é que você orienta um jovem desse que fica com essa crise, dilema, né? esse dilema na cabeça? Brunão, na verdade, quando a gente se olha no espelho, né? E quando eu digo a gente, eu me incluo nisso, né? Todos nós. Nós enxergamos os nossos erros e as nossas falhas, né? Sabemos que temos os defeitos, as limitações. E às vezes, um adolescente ele pode se pegar pensando, Paulo, nesse sentido aí, tipo, cara, mas se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura, as coisas velhas passaram, mas e aí? Ainda não foi feito tudo novo na minha vida. Eu ainda continuo nisso, naquilo. Aí a gente entra naquele fator construção, né? Que já foi falado aqui por Iguinho, por Paulo, enfim. E a gente precisa entender que esse processo, como Paulo até mencionou aqui, a transição, né, da nova identidade para a antiga, ele antiga às pra nova, vezes da antiga para a nova, na verdade, né? Ele às vezes ele leva um tempo. Tem pessoas que a transição é mais rápido, né? O processo de Deus ele é mais acelerado. E já tem outros que vão ali dia após dia vencendo. A grande diferença aí, Brunão, é que você precisa entender como é que você se deparava com essa situação aí, porque a Bíblia diz que sem lei não há pecado. Então, a partir do momento que eu conheço a lei e que eu me enquadro nesse texto que diz que eu sou uma nova criatura, eu preciso, como é que eu posso dizer? Eu preciso entender que, mesmo eu sendo uma nova criatura, eu não estou isento do erro. Porém, quando eu erro, aí eu preciso entender que aquilo ali já não pode ser meio que uma cultura, uma prática diária. Beleza, eu estou aqui, a gente está aqui batendo um papo, daqui a pouco eu posso sair e vou errar. Mas aí como é que eu vou Me portar me diante daquele portar erro, diante né? do erro? Antigamente eu errava e pra mim, cara, nem vai nem vem, errei e vou errar de novo. O cara E talvez pensa nem assim, né? considerasse que era erro. E nem Exato. erro, porque não existia uma lei, pra mim era tudo normal. É o tempo de Então, ignorância. o tempo de ignorância. Agora, a partir do momento que eu já não sou mais ignorante e eu já entendo que, pra mim, ter um encontro um dia lá com Jesus e ele me chamar, eu vou saber que eu errei, beleza. Mas aí eu vou me arrepender, eu vou confessar os meus pecados, né, para alcançar a misericórdia. Então, tá sempre no pós-erro. O erro vai acontecer, cara. A gente tenta acertar. Se a gente não errasse, a gente se tornaria um varão perfeito, né? Seria arrebatado. É. Então, assim, beleza, eu não sou um varão perfeito, mas eu quero tentar chegar Minha o mais meta é perto essa, disso. meu alvo é isso. Meu alvo é esse. Então, acontece disso. Mas eu sou nova criatura, enfim, mas... Você não tá imune ao erro. Meu Você irmão, não tá imune ao erro. todo mundo Nenhum vai de nós errar. Agora, estamos, tu não pode se conformar com o teu Isso. erro. Carregar ele como aquele pecado de estimação, né? Ah, beleza. A Bíblia diz que eu vou errar, que eu erro e tal. Sabe por que eu tô perguntando isso? Isso. Porque às vezes me vem à cabeça o seguinte, eu acho que é uma coisa que talvez vocês tenham experimentado alguma vez na vida também,
O inimigo é o primeiro, ele é o acusador, né? E ele chega, aponta o dedão e diz, cara, você não é filho de Deus. Você é um hipócrita. Como é que tu é filho e fica fazendo E fica isso? fazendo isso. E aí, é por isso que às vezes dá aquela paranoia, aquela crise de identidade na pessoa. Poxa, então, eu acho que realmente eu não sou filho de Deus, eu não sou filho amado, eu não sou isso. Eu sou realmente uma outra coisa. E o cara vai te induzindo a acreditar E naquela você velha acredita. identidade falsa. E você Exatamente. pode acreditar, e isso é um problema. Porque quando o inimigo coloca na sua cabeça que você não é filho, ele tá tentando, na verdade, colocar na sua cabeça que você pode pecar livremente porque você não é filho. Então ele lhe aprisiona num pecado baseado em uma mentira, de que você não é filho, que o seu pecado lhe tirou esse direito, tirou essa classificação, vamos dizer assim. Mas também, quando ele te aponta isso, ele também faz você a pensar, eu não tenho também tanto direito, tanta autoridade, ter a participação de filho, né? Porque quando eu começo a enxergar Deus como Senhor e não Pai, que o Pai é aquela coisa próxima, mas Deus é aquela questão mais distante, eu começo a achar também que eu não tenho todos os direitos que o filho tem. Então aí entra, né, nisso que você estava falando, né? Agora, o legal do que o Diego estava falando é essa transição, porque o processo de desconstrução é muito mais difícil que a Com construção. certeza, cara. O cara tá acostumado com uma rotina Na ali prática, cheio de mazela, né? Reformar é muito mais caro do que construir do zero. Paulão, agora Dá mais trabalho. você falou isso e eu me lembrei de uma situação, cara, quando eu voltei para Jesus, eu passei aí mais ou menos uns 5 anos perdido aí, fora do caminho, né? E quando eu voltei, eu já estava cheio de carrapicho, meu amigo. Eu já estava cheio mesmo, cheio. Se fosse botar uma ovelha no pet shop, ia dar, ia dar muito trabalho para tirar esses carrapichos. Então, o que é que acontece? Essa desconstrução que tu falou aí, meu amigo, eu lembrei agora de uma situação, Bruno, que eu, novo convertido, eu saía dos cultos e ia fazer coisas que eu fazia antigamente, que eu já estava, né, cauterizado aquelas atitudes ali, aqueles comportamentos, e aquilo me incomodava. Então entra na pergunta que tu falou, Bruno, sobre a questão de você ser uma nova criatura, mas e aí, as coisas continuam do mesmo jeito, são novas, enfim. Comigo acontecia isso, de eu pecar, eu saía do culto, eu era alimentado espiritualmente, saía do culto, eu ia pecar, meu irmão. E toda a vida eu ficava naquela situação. Eu fazia minhas orações, e aí é que entra a questão do arrependimento. Porque aí quando a gente é sincero diante de Deus e verdadeiro mesmo, aí ele vai e nos ajuda. Porque a minha oração, eu lembro que era o quê? Senhor, eu estou gostando, eu não consigo parar, eu estou aqui ainda, as ligações vêm, eu saio da igreja, as propostas batem na minha porta, eu não consigo cortar esse cordão umbilical. Mas me ajude, porque eu sei que eu estou todo errado e eu quero acertar, eu só não tenho força para isso. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que antes eu pecava as mesmas coisas, meu amigo, eu fazia as mesmas coisas, sendo que a partir do momento que eu tive esse encontro com Deus, aí o pós-pecar já era totalmente diferente. E eram choros e choros e choros, e eu me quebrantava literalmente na presença de Deus. Senhor, me ajude, porque eu quero te honrar. Eu quero mudar aqui a minha identidade. Né, cara? E eu não estou conseguindo. Até um ponto que ele criou uma situação que no momento eu não entendi. Aí depois aí eu fiz, meu Deus, aí eu não estava orando, pedindo para Deus criar uma situação. E aí foi cortado o cordão umbilical e, meu amigo, beleza. Mas a gente tá falando sobre isso. A desconstrução, cara, é um processo. Aí a gente pega um ponto legal. Processo. Deus é um Deus processual. Aí a gente pega assim, Diogo, e pensa, é uma situação isolada. Não, é uma situação da maioria. Porque a maioria, ela precisa se desconstruir para construir. Ela precisa passar por um processo. Aquele que tem uma mudança instantânea, nós chamamos de milagre. E por que nós chamamos de milagre? É milagre, porque se isso acontecesse todos os dias, frequentemente, o nome não era milagre. Com certeza. Então, essas pessoas que têm essa mudança instantânea é um milagre de Deus, porque a maioria esmagadora é um processo de desconstrução e construção dessa nova realidade. Isso é em tudo na nossa vida. Ei, Paulo, né? e a base para essa desconstrução aí, a base não, eu acho que o princípio
é a questão da humildade, né, cara? É. De você achar não, você ter a certeza que você precisa ser mudado e se abrir a isso. Porque tem gente que, tipo assim, cara, eu tô errado, mas eu sou orgulhoso e, meu irmão, fique na sua que eu tô aqui muito bem, obrigado, né? E, cara, deu um insight agora que eu tava pensando. Cara, você é gordinho, assim, como eu. Eu pensei que você ia falar Aí de mim. Eu você- pensei que ele ia me não, dar não. um troco, cara. Ele ia Não. falar de mim. Não, eu pago mal com bem, viu? Eu pago mal com bem. Isso aí. Liga top. Você é gordinho lá, aí você decide ir para uma vida saudável, perder peso e ficar definido. Você tem um processo árduo e muito doloroso até conquistar aquilo. Aí você chegou naquele patamar que você queria. Se você abrir mão de toda a sua rotina nova, você vai ganhar peso muito mais rápido do que você levou para perder. Muito mais rápido. E não só isso. Quando você decide um processo de eu tenho um patamar aqui e quero ir para um patamar melhor, vamos dizer, saudável, por exemplo, eu preciso de ajuda. Não é muito mais difícil passar por isso sozinho do que com ajuda. Então, se eu decido perder peso e eu contrato um personal, eu estou chamando alguém apto àquilo para me ajudar em um processo, para otimizar esse processo. Então, Verdade. se quem você tem Vai lá abrir o caminho para você Exato. passar, né? Então, se você tem um pecado de estimação, você tem um vício, você não consegue se libertar daquilo, cara, é oração, mas pede a Deus alguém, um líder, alguém que você possa se abrir e dizer, ei, eu não consigo só, me ajuda. E é essa a função da Me ajuda a gente entender também. a minha identidade. Né? Tem eu te falei, tá num culto do Runner também. Rapidinho pra gente dar continuidade aí, que o tempo tá indo embora. O papo tá muito legal. Que eu falei no culto Runner de um menino de rua. O menino passava privação de comida lá, tinha muita fome. Quando passava uma pessoa lá e doava lá uma marmita pra ele, ele comia assim, rapidamente, desesperadamente. Por quê? Porque ele tinha um sentimento de escassez. Podia ser que fosse a única oportunidade de comida no dia. Então ele comia o máximo possível, o mais rápido possível. E aí ele foi adotado pela família mais rica da cidade. Mais rica da cidade. E o cara foi lá, pegou ele, deu um banho nele, botou roupa limpa, bonita, roupa top, cheiroso. E levou ele na primeira noite para um grande banquete na casa dele com toda a família. Deu o sobrenome dele, foi tudo legalizado, adoção. E aí, quando chegou lá no banquete, tinha todo tipo de comida que você imaginar à disposição dele. E o menino, quando começou a comer, como é que ele comeu? Virou um Tasmania. Ele comeu como ele comia na rua. Quem conhece o Tais, aí é isso, Melhores né? comentários falando de Diogo. Ele comeu, cara, rapidamente, desesperadamente. É o costume, E aí né? o pai foi lá, é o costume da antiga vida dele lá, que ele acreditava lá, que ele tava lá. Só que ele não tinha virado a ficha, que ele não tava mais lá. Ele não precisava mais proceder daquele Uhum. jeito, sabe? É entender onde é que você tá desconstrução, colocado né? agora. E aí o pai chegou do lado dele, deu uma tapinha nas costas e disse, cara, essa mesa é toda pra você. Todas essas comidas são pra você. E a qualquer momento você pode ter elas à disposição. Você não precisa comer rápido, nem tudo de uma vez. Pode comer tranquilo, de boa, relaxa. E aí o menino foi aos poucos, foi entendendo isso. Mas entender a identidade dele era fundamental para que ele começasse a se portar de um outro jeito. Agora ele entendia que ele fazia parte de uma família riquíssima. Que Uma sempre ia ter a família disposição que dele tava ali, né? estaria sempre ao lado dele ali. Por isso que falar sobre identidade é uma coisa fundamental para nossa vida. Que ela vai determinar como é que a gente se porta. E eu já queria pegar um gancho aqui, Paulo. Vocês ficam falando e eu fico aqui pensando. E aí, Diogo falou sobre um pouco do testemunho pessoal dele e passa um pouco sobre a questão da atração. A gente assume algumas identidades falsas que o mundo nos coloca à disposição. Ele dá parece o James Bond, né? Ele não dá um leque de carteiras de identidade falsa e você acaba assumindo uma. E geralmente você vai assumir o quê? Aquela que te é mais conveniente, aquela que te é mais Sim. atraente. E o que me preocupa às vezes é que às vezes vão ter pessoas que vão aconselhar e vão fazer um pouco disso que a gente tá fazendo aqui, ó. Existe uma identidade verdadeira. Mas eu me preocupo, será que todo mundo está apresentando a identidade verdadeira, a de Cristo? Será que eu posso aceitar qualquer identidade só por ela ter um selo religioso, vamos dizer assim? Não sei se eu estou me fazendo entender. Mas será que é a identidade com um selo religioso, um selo gospel? Será que é essa? Ou será que eu tenho um padrão para ficar atento para isso, Paulo? Eu queria que você falasse um pouco Ou sobre isso. será se eu uso uma identidade para cada ambiente que eu estou?
E aí? É bem legal a pergunta, porque a resposta já de imediato, não, eu não posso aceitar qualquer identidade. Existe uma identidade para nós e eu tenho que saber bem qual é essa identidade e andar segundo os padrões dela, né? Então, isso é bem interessante a gente definir isso, né? Aí eu posso voltar em Mateus 6:10 novamente, que eu simplesmente comecei o texto, né? Pai nosso que estás no céu. Aí, o que vem em seguida? Santificado seja o teu nome. Você deu um exemplo da criança que foi adotada. Essa criança, quando ela foi adotada, ela recebeu o nome Da família que adotou do do pai. pai. Então, legalizou. Sim. Se a nossa identidade é de filho de Deus e ele é o nosso pai, então nós carregamos o nome de Deus, porque nós somos filhos dele. Aí o versículo fala: santificado seja o teu nome. Tá falando que o nome de Deus, ele é santo, ele é santificado, nele não pode haver corrupções. E se eu carrego o nome de Deus, então eu tenho que estar à altura do nome que eu carrego. Eu tenho que estar andando numa altura de santidade, que as pessoas olhem para mim e reconheçam Cristo em minha vida, sem mesmo que eu abra a boca, mas tudo que eu faça reflita a glória de Deus, para que eu possa estar andando à altura do nome no qual eu carrego. E aí Então eu tem um posso padrão. entrar. Isso. Aí eu posso entrar em 1 João 2,9, que vai dizer, ó, vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. É quem nós somos, é a nossa Não é pouca coisa identidade. não, viu, meu Sabe, amigo? tipo, você tá num nível muito acima. Aí a gente volta para entender aquilo que a gente conversou atrás, sobre que estava dando o exemplo dos carrinhos do pai. Cara, pense, teu pai é dono de tudo. Tudo, literalmente tudo. É dono do ouro e da prata. Ele tudo pode fazer. Quando eu entendo isso, eu tenho um padrão, né? Eu tenho um padrão no qual eu busco atingi-lo diariamente, mas só que entender isso, essa identidade, é entender, tipo, eu posso pedir tudo a ele. Tudo. Aquilo que ele não me dá, porque não é o momento Se certo. estiver de acordo com a vontade dele, né? Aquilo que tiver de acordo com a vontade dele, como ele quer nos ensinar, como ele quer nos tratar naquele momento, né? Mas assim, a nossa identidade é só uma, é filho de Deus, eu tenho um padrão a ser seguido, eu tenho que zelar pelo nome no qual eu carrego, sabe? Eu não posso de maneira nenhuma dar desgosto ao meu pai jogando o nome dele na lama, sabe? Porque aí dá espaço para ser apontado. Sabe? Porque, tipo assim, a pessoa, quando você tá na escola e ela vê você como crente, se você conta uma mentira, ele vai falar assim: ah, mas você não é da igreja? Olha É a o que você tá primeira fazendo frase, com o nome do seu certeza. pai, o nome no qual você carrega. Escandalizando aí. Olha aí a sua identidade, você agora indo contra a sua identidade. Então, quer dizer, se eu sou filho de Deus, existe um padrão no qual eu devo andar, um padrão da minha identidade. Eu tenho que andar à altura. Eu não posso jogar o nome do meu pai na lama. Né? Não sei se. Sim, claro. Entendi. não, tá Desfazer perfeito. de tudo aquilo que ele fez por nós, de toda a valorização, de ter nos chamado, enfim, tudo isso o cara tá Exato. E menosprezando, eu né? não posso ser Igor na igreja e me chamar Pedro na escola e me chamar João em casa. Eu não posso fazer isso. Eu não posso ser uma pessoa na igreja, outra pessoa na escola, outra pessoa na faculdade, outra pessoa quando eu estou com os meus amigos na rua. Isso é incoerente. Sim. Entendeu? E Da mesma forma que tem gente que entra em festa com identidade falsa Uhum. para burlar as regras, eu não posso usar uma identidade, entre aspas, falsa para ser aceito num grupo de amigos. Isso não Uma vez uma pessoa bem próxima a mim, conversando aí, numa ligação tá lá no celular trabalho, deu uma mentira, cara, que eu olhei assim, aí eu disse, meu irmão, como é que é isso aí? E aí o cara disse, rapaz, infelizmente, se eu não mentir no meu trabalho, eu não vendo. Aí eu fiquei olhando assim, eu disse, cara, então quer dizer que pra tu vender, tu tem que mentir. A Bíblia fala que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. E aí, como é que fica? Então, assim, é a questão Cara, de você não é identidade, né? órfão, cara. Teu pai Na te garante igreja eu com sou isso. crente, cara, mas no trabalho eu sou um mentiroso. Como é que fica não isso faz aí, né? sentido. E não nunca aceite, né, aquilo que ele tá falando do inimigo, de ele jogar na sua cara aquilo que você não é, aquilo que não corresponde com a sua identidade.
para você andar à altura dela, você tem que entender os termos e você entender que você é tudo aquilo que o seu pai é. Isso. Sabe? Então, eu posso dizer Eu sou o que que a Bíblia diz que eu sou, né? E não o Isso. que as pessoas Eu dizem. posso dizer que eu sou santo, não porque eu sou santo, mas porque o meu pai é santo. Eu posso dizer que eu sou justo, não porque eu sou justo, mas porque o meu pai é justo. Eu posso dizer que eu sou bom, não porque eu sou bom, mas porque o meu pai é bom. Sabe? Eu não posso aceitar qualquer coisa que fala que o inimigo jogue na minha cara e fale, não, você não é, porque você não faz. Não, não, não. Eu posso ser o meu ser, não ser isso, mas meu pai é, e eu carrego aquilo que o meu pai é. Massa, isso. Sabe? Massa. Isso a gente tem que E, ter e- isso e fica fixo um dentro de alerta nós. aqui, que eu tô falando sobre isso, porque às vezes as pessoas querem adaptar essa identidade bíblica e torná-la mais atraente, aproximá-la mais daquelas identidades falsas. Então vou usar um Ajustar, termo sei lá. bem atual hoje, vai gourmetizando e tal. Cara, não tem mistura a identidade. Então, assim, a dica é, o padrão é bíblico, cara. Não é o que A, B, C, D tá dizendo, é bíblico. E à medida que a gente se dispõe a querer entender isso, a buscar isso, o próprio pai vai revelando pra gente isso daí. Então a gente tem que estar bem atento a isso também pra não cair em falsas identidades aí sim. também, com selo gospel também, não é? Gente, um momento eu queria chamar Igor agora aqui porque eu sei que Igor tem uma história no Z-Group da gente. Igor contou isso daí, eu não sei nem se você vai poder contar hoje, enfim, mas você tem uma história de vida, Iguinho, que está muito relacionada à questão da identidade. Pelo que você contou lá no Z-Group da gente, no nosso encontro, o fato de você ter identificado a tua verdadeira identidade deu uma guinada, assim, uma mudança de trajetória para tua vida. O que tu podia compartilhar com essa Cara, moçada aí? Foi, na verdade, ele foi um divisor de águas, um marco. Foi no momento que eu entendi isso. Porque, assim, eu sou fruto ou filho de uma relação extraconjugal. Né? Então, tipo assim, você já começa daí, né? A minha família do meu pai foi descobrir que eu existia, eu tinha pra lá 19 anos de idade. Então eu vivia uma relação com a minha família, minha mãe, meus avós, que cuidaram de mim muito bem, mas eu ficava me perguntando, tá, e meu pai? Tá, por que meu pai não quer saber de mim? Por que meu pai não quer falar comigo? E eu ficava, cara, eu sou crente, eu passei no IFRN, eu passei 2 vezes na UFRN. Por que meu pai não quer saber de mim? Várias pessoas na igreja chegavam pra mim e diziam, eu teria orgulho de ter você como filho. Mas e o meu pai? Entendeu? Então, por muito tempo, eu coloquei sobre as minhas costas esse peso de não ser amado, de não ser digno, de pensar assim, eu acho que eu nunca vou ser um bom pai, porque eu não tive um pai. Entende como é difícil para um jovem ou para um adolescente carregar isso durante toda a sua trajetória? E teve um episódio que marcou muito, a gente comentou aqui sobre o versículo, pode até uma mãe esquecer de seu filho e tal. Teve um episódio que meu pai, ele chegou para mim, eu tinha uns 13 anos mais ou menos. Ele ligou para mim e disse, olha, a gente vai sair hoje de noite. Cara, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei empolgado. Ele disse, passa aí de 7 da noite. Aí eu fiquei empolgadaço, me arrumei. Quando deu 6 horas, eu já estava pronto. Aí eu desci e fui para a portaria do prédio que eu morava e fiquei sentado lá, esperando, ansioso, cara. Era o dia de encontrar o meu pai, ele ia sair comigo. E aí deu 7 da noite, beleza, deu a hora. Aí deu 8 da noite, deu 9. E até hoje esse dia não chegou. Entende? Simplesmente ele esqueceu que ia sair comigo. Mas chegou o dia em que Deus decidiu tratar isso em mim. Amém. Chegou o dia que eu percebi que eu não nasci por uma obra do acaso. Eu não sou um erro. Eu nunca fui um erro. Pelo contrário, eu fui um plano de Deus, entendeu? Tipo, eu sou um plano de Deus, eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe. Entende que não é porque eu vim de um erro de 2 pessoas que eu não tenho valor. Eu não preciso carregar o fardo de não ter valor, porque eu tenho. Que valor? Valor de ser filho de Deus. Valor que Deus tem um propósito na minha vida. Eles que Deus tem foram um só a ferramenta, ministério. né, Guinho? Exato. Deus tem um ministério para minha vida. Entendeu? Deus tem amor para mim.
E teve uma vez que Deus falou comigo, e foi um dos momentos mais marcantes da minha vida espiritual que Deus usou. Foram 3 ou 4 pessoas, onde cada uma dizia uma palavra e ia completando aquela mensagem. E ele falou assim: eu sou o teu pai. Não chore mais por aquele que tu chamas de pai, porque eu sou o teu pai. E tudo que tu precisares de como filho, procure a mim, fale comigo, Meu Deus. porque eu sou o teu pai. Naquele momento eu percebi, cara, é isso. Não é uma questão só de pedir, mas é uma questão de que quando eu estou triste dentro do meu quarto e ou preciso de um conselho, é ele quem eu recorro. É chega para ele e dizer, pai, eu preciso da tua ajuda, eu não estou entendendo o que está acontecendo, eu preciso do teu conselho. E ele vai suprir, porque ele é pai. E ele não vai se ausentar em nenhum momento, nenhum né? momento, E ele exato. te responde até pela Bíblia, né? Iguinho, eu te conheci antes mesmo que você se conhecesse. Eu te conheci antes mesmo que você saísse do ventre da sua mãe. Eu já tinha a sua história traçada. Ele te Exato, fala por cara. meio das escrituras, Sabe que o ele que te que conhece por Veio completo. meu coração aqui. Sabe? Iguinho, quando você tava sentado lá na portaria do teu prédio, você disse assim, eu fiquei lá sozinho esperando. Eu tava lá com você. Não. Cara, ele É. falando isso, sabe? Apesar de você não ter percebido, caraca, eu queria que vocês estivessem aqui agora, assim, cara. Sabe, Era o só Espírito você ter olhado pro lado. Cara, né? porque Eu o tava foco- Apesar de tava você em- não saber, eu tava lá do teu lado, teu pai tava É. lá contigo. Eu Verdade. tava lá na portaria do teu prédio também. Cara, isso é real, gente. O que a gente tá conversando aqui não é teologia, prática não é a gente tá... pura. Isso aqui é vida real. O que a gente tá tentando discutir aqui é vida real. E Guinho tá trazendo um exemplo dele próprio, cara. Isso é muito real o que a gente tá falando aqui. E aí, até aproveitar já você, Diogão, comentários que você podia deixar para os jovens também que se encontram em situações similares a que Guinho passou. Às vezes se sentindo obra do acaso, às vezes até com sentimento de ser rejeitado, que ninguém gosta, que ninguém dá atenção, que é esquecido, que não é visto. Tenho certeza que alguns jovens que estão assistindo a gente em determinado momento estão passando por alguma situação parecida com essa. Qual o conselho que você daria para esse pessoal? Brunão, a história de Igor é prática pura, né? Então a gente aprende o que com isso? Que por mais que aos olhos naturais, né, você que está aí assistindo isso agora tenha seus motivos, né, suas razões, entre aspas, de pensar isso, aquilo, outro e tal, Jesus chamou Igor e chamou todos que estão nessa situação justamente para quebrar paradigmas, cara. E isso aqui não é palavras apenas nossa, não. A Bíblia lá em João 9 fala sobre a questão lá do homem cego de nascença, né? Que as pessoas começaram a questionar lá Jesus. E aí, quem foi que pecou aqui para ele nascer assim? Foi a mãe dele? Foi o pai, né? E seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou? Este ou seus pais? Para que ele nascesse cego? E aí ele vai e fala aqui, né? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifeste neles a obra de Deus. Então, o exemplo de Igor é esse versículo aqui. Igor não tem culpa, não tem nada que justifique isso, mas hoje a gente vê através dessa história o nome do Senhor sendo glorificado. Então, isso aí quebra paradigmas de você às vezes se questionar. Ah, mas o meu contexto familiar é assim, é assado. Cara, Jesus chamou você para botar tudo isso abaixo e mostrar que não necessariamente o contexto que você vive ou viveu é um um acaso, pretexto, né? é um acaso e que isso aí justifique você andar fora do E caminho. eu acho Pelo que contrário. obra do acaso era o que mais pesava nos meus pensamentos. Você acha E até que você não tanto- tem propósito. Você é obra do acaso? Exato. Eu não tenho propósito. E uma vez, cara, Faz sentido. eu cheguei a perguntar pra minha mãe, eu disse, mãe, eu queria tirar só uma dúvida com a senhora. Em algum momento a senhora pensou em me abortar? E tipo, ela disse, não, tal, explicou a situação. Mas tipo, olha os pensamentos que vêm na cabeça da pessoa. Tipo, nós somos filhos de Deus, pô, Deus tem um plano pra gente. Não é porque aconteceu comigo daquela forma, de um pecado, de ter surgido disso, que isso me faz
me faz condenado pra sempre com aquilo ali. Não, Iguinho, não. E eu queria pegar um gancho agora aqui, cara. Você sabe qual foi o ponto da virada pra você nisso? Aonde é que você virou essa chave? Talvez tenha gente, sabe, escutando a gente aqui. Olha, O que te ajudou a virar essa chave? primeiro, se eu disser que não doeu, eu tô mentindo. Doeu. É doloroso. Mas foi quando eu realmente reconheci de que eu não precisava de alguém, vamos dizer assim, material, um ser material, para cuidar de mim, porque eu tinha um Deus que cuidava de mim absolutamente tudo. Foi aí que eu parei e disse, cara, por que eu tô chorando? Porque meu pai ali, o biológico, não tá ali comigo. Mas nesse Deus tá momento de comigo. busca, você tava na igreja, foi alguém que te trouxe Ah, uma não, palavra? foi numa oração. Ó, Foi na é oração. nisso aí. Tanto que eu não, essas partes eu não fazia ideia de como é que é. Foi na Mas oração. eu fico você falando aqui, caraca, mas em que momento? Teve um Porque às momento vezes eu que quero, marcou, né, mas isso você tem aí. que buscar, você tem que estar no canto Ah, também pra isso. Foi numa intercessão, Ó. numa sala, onde a gente se juntava, eu e mais alguns amigos, para orar todos os sábados, Isso. de 5 da tarde até 7 da noite. Todo dia, todo sábado, sábado. todo sábado. E num dia, Deus decidiu botar o ponto, o marco. Mas você Nunca vou tava esquecer num desse dia. canto propício pra encontrar a Tanto tua certo, solução. né, Igor? E o que normalmente acontece? A pessoa se reclui, ela se isola, a pessoa ela vai carregar consigo até aquela situação de coitadismo e a gente precisa dar um passo à frente. E onde é que a gente vai? Você vê, não foi à toa. Quando eu perguntei isso, eu já imaginei, cara, ou ele tinha ido pra igreja, ou alguém da igreja foi até ele, mas tinha algo baseado nisso aí, tá? Mas é isso. E para finalizar essa rodada aqui, antes de uma surpresinha que a gente vai ter hoje, Paulo, você é missionário, você já foi para muito lugar longe aí da sua casa. Você, inclusive, está longe da sua casa, você é de Minas, né? Isso, Belo Horizonte. E as pessoas, eu vejo muito a moçada, eu tava até discutindo com a moçada esses dias agora, e o pessoal fala muito sobre propósito, qual é o meu propósito, qual é o meu propósito, qual é o meu propósito? Isso fica gritando, né? Mas quão importante foi você descobrir primeiro sua identidade, identificar sua verdadeira identidade antes de executar teu propósito? Isso tem relação? Tem. Eu acredito, e do meu ponto de vista, que é muito difícil você conseguir descobrir o propósito sem antes descobrir a identidade, né? Antes disso, a história de Guinho, me veio uma coisa na cabeça, que Deus ele sempre está com a gente em todo momento, né? Antes mesmo de você se entender quem você é, Deus já te compreendia, já estava do seu lado todo momento. Aí me veio a história do homem e a pegada na areia. Não sei se vocês já ouviram sobre isso. Que um homem estava caminhando com Deus sobre a areia e num determinado momento, quando ele olha para trás, ele começa a falar com Deus, né? Porque em algum momento da caminhada ele via a pegada dele, a pegada de Deus andando ali. Aí teve um momento que ele viu só um par de pegadas. E aí ele questionou Deus e falou assim, Deus, mas olha, nesse momento aqui da minha caminhada, o Senhor me abandonou. O Senhor me deixou sozinho, deixou eu passar sozinho por esse período. Aí ele, não, meu filho. É porque nesse período da caminhada eu te carreguei no colo. Essas pegadas que você tá vendo são as minhas. Somente. Então, tipo assim, ele sempre esteve, sabe? Quando você falou assim, olha, ele tava sentado com você ali no prédio, às vezes ele não tava vendo, mas ele estava lá. Era o período que ele tava carregando, eu tava te carregando no braço, o período que você achou que eu tava te carregando no braço, que era o período que você tava fraco e eu tava te segurando. E talvez ele não tenha percebido isso, né? Porque o foco estava sendo outro, né? Exato. Tava Sim. focado numa situação e desfocado na outra, quando na verdade a outra, que era Deus, sempre estava ali presente, né? Sim. E aí, voltando a essa questão, a identidade ela vai ser crucial para dentro do nosso propósito, para nossa execução, porque você ter essa identidade estabelecida faz com que você ande em um outro nível. Eu não estou nem falando de você atingir os padrões no qual nós devemos buscar todos os dias, mas eu falo assim, eu entender quem eu sou em Deus me traz poder, autoridade, né? E aí isso tem até uma história engraçada, eu vou tentar ser bem rápido. Quando eu era boy, né? Faz pouco tempo. O cara tá a primeira vez aqui com a gente. Eu ia brincar, mas vou ficar calado. Lá na
É a primeira igreja, no início da caminhada, nem não digo nem na primeira igreja, mas eu sempre, as pessoas que caminhavam comigo sempre davam muita ênfase ao inimigo, sabe? Tipo, valorizavam muito a ação do inimigo, né? Potencializado. Era como se ele tivesse muito poder. Não tô falando que o inimigo não tem poder, mas é como se ele tivesse muito poder. E nisso eu escutava muitas histórias, inclusive assim, de pessoas falando que, poxa, ontem à noite eu fui dormir e eu fui sufocado pelo inimigo, ou então tinha presença no meu quarto, enquanto eu não falei o sangue de Jesus tem poder, ou então tá repreendido, o nome de Jesus não saiu. Eu escutava isso muito, e eu ficava com aquilo na cabeça. E eu ficava morrendo de medo de demônio. Eu morria de medo, porque eu falava assim, meu, se eu estiver andando em pecado, vai ter algum problema. Se eu for dormir em pecado, ele vai me sufocar à noite, ele vai entrar no meu quarto. E De aquilo, tanto você escutar aquilo, né? de tanto eu escutar aquilo, porque potencializava demais o inimigo, sabe? E aí, quando eu entendi a questão da identidade, que aí entra, né, o processo que a gente veio, né? Qual que é a nossa identidade? Identidade, filho de Filho de Deus. Deus. Para mim, eu sendo filho de Deus, eu tenho que entender a paternidade, que Deus é o meu pai, né? E quando eu entendo isso, que Deus é o meu pai, aí eu comecei, cara, Deus é o meu pai, não tem nada maior do que ele. Não tem nada tão grande como ele. E Deus, que é o meu pai, ele vive dentro de mim. Então, maior é o que está em mim do que aquilo que está no mundo. Não importa o tamanho, quanto seja, ou qual seja o demônio. Maior é esse que está em mim. Isso aí. E depois disso, foi ao contrário. Eu comecei a correr atrás do inimigo. Você virou um matador de demônios. Aí sim. E nisso, Meu depois disso, eu nunca mais perdi uma noite de sono. Ou então tive uma preocupação de tipo, não, porque ali é perigoso, porque Cara, tem convicção, demônio, cara. né? É, Ou então, convicção. tipo, a pessoa vai evangelizar? Não, ali é um centro terreiro de macumba, eu não vou entrar porque é muito santo. O quê? Hum. Eu sei quem é que mora aqui. Não? Meu pai habita aqui dentro, não tem Você outro imagina maior que você que não ele. executaria sabe? seu propósito sem ter a convicção Sem da sua entender, identidade. né? né? Não, identidade. não tem como. Então fica eu a dica pra preciso. galera que quer falar muito sobre propósito, qual é o meu propósito, qual é o meu propósito. Primeiro, se enxerga na sua identidade. Porque é isso que Sim. vai dar vazão com Isso que convicção vai ao seu te dar propósito. essa direção. Aí, só para finalizar, se me permite, né? Eu sei que o tempo está Sim. avançado. Não, vai lá. É uma analogia que eu gosto bastante sobre isso, porque se você for fazer uma comparação, pais, né, que a gente vem dessa linha da paternidade de Deus, né? Pais são responsáveis por dar destino, direções aos seus filhos, né? Aí eu pego um exemplo, de novo, voltando para Bruno, que é o que tem filhos, né? Se o Bruno hoje fala pro filho dele, ele coloca para ele tocar um instrumento. Não foi o filho dele que escolheu, foi ele que determinou que ele ia aprender aquele instrumento. E lá na frente, na caminhada dele, ele vai até agradecer. Fala assim, poxa, se meu pai não tivesse colocado para fazer, eu não teria tocado, né? Mas não foi ele que escolheu. Quem deu essa direção foi Bruno. Então, para falar um outro idioma, não foi a criança que escolheu naquele momento, foi o pai. Falou assim, você vai fazer isso. E assim também acontece com muitas profissões. Pais são responsáveis por liberar destino, liberar direções aos filhos, Sim. né? Então, pense, se Deus é o meu pai, ele que vai liberar o destino e a direção na minha vida, que aí encontra o quê? O propósito. Então, por isso Meu que Deus. uma precede a outra. Eu preciso entender a minha identidade, que eu entendendo a minha identidade, tá eu vou ligado, entender mano. que Deus é o meu pai, e agora o meu pai vai dar agora propósito, vai me dar a direção. Esse propósito também que já existia, que agora eu estou identificando. Porque eu identifiquei minha identidade está ajudando agora a eu identificar o meu propósito. Aí eu falei de 1 Pedro 2,9, onde que fala, vós sois nação eleita, sociedade. O versículo continua. Foi chamado para falar das grandezas de Deus. Tipo, agora que eu entendi minha identidade, quem eu sou, o meu padrão, agora sim, tô te direcionando para aquilo que é para você fazer, sabe? Então, uma sempre vai completar a outra, né? Identidade e propósito, elas andam junto. E esse Mão assunto dadas. tem que ser um assunto constantemente trabalhado, porque isso, cara, faz com que a pessoa não fique andando em círculo. Porque quando Não eu entendo... perca tempo, isso. Isso sabe por quê? Isso, O cara isso, que isso. não entende a identidade e o propósito, principalmente o propósito, e ele não tem definido o que é para ele fazer, Fica batendo de um lado pro outro. qualquer lugar serve. E aí, a conversa tá muito boa, mas a gente vai ter uma surpresa muito legal agora. Eu já queria convidar uma runner da gente que vai participar, vai abrilhantar esse papo aqui, vai participar com a gente. E sem delongas, vamos chamar a nossa queridíssima Yasmin. Chega aí, Yasmin, Pai do Senhor. Oi, gente, vai Senhor. Olha aí. Ela que é do ZSD, né? Ela é de todo canto também. Ela tá na escola de Guinho aí, participa de claro. muitas coisas, né, Já tá Diguinho? acostumada com as É. câmeras.
Yasmin, você estava acompanhando aí a gente? Sim, com certeza. Olha aí. E aí a gente queria já fazer uma perguntinha para você. Veio para cá, vai ter que responder pergunta. Ninguém aqui foge das perguntas. A gente estava falando sobre identidade, Yasmin. E falamos muito aqui sobre nossa verdadeira identidade. E eu fiquei curioso, assim, para te perguntar. Você está com 16 anos hoje, né, Yasmin? 16 anos. Como é que você acha que tua identidade é expressa? Como é que as pessoas enxergam tua identidade? Eu te pergunto isso por quê? Porque às vezes a gente entende que a minha identidade, as pessoas percebem minha verdadeira identidade pela forma como eu me visto, percebem pelas músicas que eu ouço, pelo linguajar, que às vezes eu mudo o linguajar. E você, como é que você percebe que as pessoas enxergam tua identidade? Fala pra gente. Eu acho assim que eu sou uma pessoa muito comunicativa e eu acho que essa questão da fala, né, é uma forma que eu transmito muito bem sobre a minha identidade, sobre quem eu sou. E eu acho que também com posicionamentos, a forma com que eu me posiciono na escola, nos lugares, assim, eu não preciso nem abrir a boca para falar que eu sou crente, que já dá para perceber. E tem alguma situação que você E viveu assim que isso ficou claro pra você? tem sim, aconteceu uma coisa um dia desse na minha escola. Eu fui para uma escola nova esse ano. E aí eu não tive a oportunidade de fazer amizade com muita gente, né? Até pelo momento que a gente tá vivendo. Eu não tenho contato com muitas pessoas. Às vezes as pessoas estão assistindo aula em casa. Enfim, e pouquíssimas pessoas da minha sala me seguem no Instagram. E eu falo isso porque no Instagram eu posto bastante coisa na igreja, né? Bastante coisa relacionada a Jesus, enfim. E aí, só que eu nunca tive a oportunidade de falar de Jesus para eles assim, né? Nunca tive essa abertura. Mas um dia desse, uma professora minha estava passando um trabalho, e aí era para fazer uns filmes, uns mini-filmes, uns curta-metragens. E aí ela dava o tema, e aí ela direcionava, tipo assim, tinha um que era para, sei lá, fazer um dinossauro, e ela falava, vocês podem interpretar esse dinossauro de tal forma, e era um conto de terror. Aí chegou Meu uma hora que ela Deus. falou de um conto da Branca de Neve demoníaca. Aí Meu ela foi olhar Deus. pra sala. Misericórdia. Olha os trabalhos. Pois é. E aí ela foi olhar pra sala, pras meninas que tinham cabelo curto, né? Pra dizer, tipo assim, você pode interpretar. E aí a primeira pessoa que ela olhou fui eu. Aí ela Meu olhou pra Deus. mim e ela ia falar assim, ia falar, né, que eu poderia interpretar esse papel. Aí na mesma hora ela falou assim, não, você não, porque você é crente. Aí eu fiquei assim, Olha aí. caramba, Olha aí. ela nem Glória a Deus. conhece, assim, a minha vida devocional com Deus, ela não sabe do meu dia a dia, né? Ela não sabe da minha rotina na igreja, mas ela já identificou isso. E eu falo porque tinham outros crentes na sala que ela designou, tipo assim, coisas Olha que incrível. do tipo, né? Porque ela sabe que, eu acho que assim, quando a gente tem a nossa identidade firmada, a gente passa isso, é inevitável a gente não passar isso para as outras pessoas. E a gente passa isso para as outras pessoas e as pessoas sabem até onde a gente se abre, até onde é o nosso limite, né? Até que coisa a gente vai se submeter, até que situação a gente vai, assim, se permitir passar ou não. Qual o padrão, né? Padrão do pai dela aí. Olha aí. E É, aí, o é que vocês têm verdade. a comentar sobre esse exemplo real, prático? Eu acho excelente a definição dela, porque para mostrar que somos filhos de Deus, a nossa maneira de se posicionar é importantíssimo, sabe? Como você se posiciona, como você se porta, sabe? E muitas das vezes nesse posicionamento a gente acha que a gente precisa gritar para todo mundo ouvir. Não, não precisa, né? Agostinho de Hipona, ele vai soltar uma frase pela primeira vez lá nos anos 300, que ele vai dizer assim: pregue, se necessário, use palavras. Tem vezes que nós não vamos ter oportunidade de expressar, né, verbalizar o Tem evangelho, um sermão pronto, né? mas a nossa vida tem que pregar. As atitudes Nós, falam por si nós, né, só. temos que ser a primeira Bíblia que os outros vão ler, nossa vida. Então, isso é ela reproduzindo para o mundo a identidade dela, O padrão quem do ela pai. é, o padrão do pai, ela tá dando altura. Saulo aí entra até a questão daquela passagem que diz que a árvore é conhecida pelos frutos, né? Sim. Então, assim, Yasmin nunca pregou para professora, nunca pediu uma oportunidade lá de 5 minutos na aula para falar de Deus, enfim. Mas os frutos dela validaram aquilo que a gente falou no início, né? E a identidade dela como uma cidadã celestial, digamos assim, né? Sim. Porque imagina só, deve ter alguns crentes na sua sala, né, Yasmin, também,
que talvez não tenha o mesmo testemunho que o dela. E aí entra a questão da árvore, né? Será que essa árvore aqui está dando fruto digno do evangelho ou o fruto que ela está dando não tem absolutamente nada a ver com Tem até um que dito, crê, né? um dito popular, mas eu acho que se enquadra bem pra cá, que fala o seguinte, que a palavra, ela convence, mas quem arrasta é o exemplo. É o exemplo. Com a palavra eu consigo até convencer pessoas a vir pro meu lado, mas para continuar prosseguindo comigo, é só o meu exemplo. A E aí validação o é o exemplo exemplo. vai ser, ela vai estar mostrando o padrão da família dela, da família no contexto de identidade, filiação, de paternidade. Então isso é bem importante. Esse seu exemplo aí foi fantástico, Yasmin. Fica aí com a gente que a gente vai encerrar agora, tá muito legal, mas a gente vai fazer agora o nosso modo run para encerrar aqui nosso Runnercast, episódio 03. Começando contigo, Diogão. Vamos conversar com o Iguinho, pô. A Não, voz dele é. Então tá bom, o cara é o líder do Runner. Eu tenho que obedecer, ó. Eu vou obedecer. homem. Vamos lá, Pare com Iguinho. isso. Modo Run, você que é a primeira vez que está aqui, modo Run. Já se liga aí, Yasmin, vai servir pra você também. No modo Run, você tem 30 segundos no máximo pra dizer de tudo que a gente conversou aqui. Qual era a frase final que você queria que a galera levasse assim na mente? Cara, não são os seus erros que definem a sua identidade, mas sim o seu desejo em acertar e agradar a Deus. Uau, Meu Deus, é. olha aí, ó. Paulo. Chega e respirou fundo agora. Sim, já vai em 5 segundos, viu? Dos 30. Não, peraí, já tá marcando. 30. É a frase do que eu gostaria que o pessoal. É, de tudo que foi guardar. falado aqui, Tá. o que você acha que seria uma frase legal? Tá. Entenda a sua identidade, porque a sua identidade vai ajudar a você identificar e entender o seu propósito. O seu propósito é aquilo que vai te dar a significado de existência. Maravilha. É, Isso aí. mas vai. Isso aí, ó. Propósito e Ficou por identidade, último. fica a dica. Diogão. Cara, o sentido de estarmos aqui é de glorificar o nome do Senhor, né? E a identidade que Ele nos deu precisa ser validada diariamente. Então, pega isso, já está nas tuas mãos, na nossa mão, e vamos fazer valer a pena esse negócio que vai dar tudo certo. Amém. Yasmin? Olha, Modo tem Run. uma frase, é uma coisa, mas eu vou ser rapidinha. Diante do que vocês falaram, uma coisa que me chamou muita atenção é que eu acho que se a gente se levantar como uma geração de adolescentes cristãos que realmente tem convicção da sua identidade, a gente sabe quem é o nosso pai. Então, o medo vai vir, mas a gente sabe que Deus pode todas as coisas, a ansiedade vai vir, mas a gente sabe que Deus cuida de tudo. E eu acho que a gente tendo essa convicção de quem é nosso pai, que tudo pode, nada pode nos parar, assim, o inferno pode até tentar, mas nós vamos ser realmente adolescentes que se levantam e que fazem a diferença. Meu Deus, Amém. menino, Olha aí. É. Uau. O nível elevou, viu, Olha Yasmin? isso aí. Olha aí. E eu vou fechar com a minha, uma coisa que me marcou muito nesse bate-papo aí. Se fosse uma palavra só, eu ia dizer escolha. Escolha, escolha. O mundo, ela oferece várias carteiras de identidade falsa pra gente. E a gente tem a nossa verdadeira, sempre esteve lá. Desde o ventre. Mas a gente tem que escolher. Deus tá lá com ela assim, ó. Mostrando pra você, tá aqui a tua. Mas você tem que escolher aceitar essa. Ou escolher ouvir o que o mundo tá te oferecendo de identidade. Então, é uma decisão. Escolha a tua identidade verdadeira. E é isso, gente. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Pode ser. Valeu, Pai do Valeu, Senhor. próximo.